falando agora um pouco das causas da ataxia, então, a gente costuma dividir as causas das ataxias em dois grandes grupos, tá certo? Um primeiro grupo que a gente chama de ataxias adquiridas, tá certo? O que quer dizer isso? Adquirida quer dizer que é um problema que a pessoa adquire, que ela contrai aquele problema ao longo da vida. Então, não é uma coisa que é herdada, que ela nasce com aquilo, tá? Então, vejam, aqui eu coloquei algumas das causas mais comuns no dia a dia que a gente vê, tá? Traumatismo craniano, né, por acidente de carro, acidente de moto, quadros de derrame, AVCs, tá certo? Intoxicações, alguns medicamentos de uso aí, que é regular, podem causar isso, alguns processos inflamatórios, tá? Então, observe, são doenças completamente diferentes. Um é um traumatismo, outro é um AVC, outro é uma intoxicação, mas todas essas aqui são o quê? São alterações que mexem diretamente com o cerebelo, tá certo? Então, esse é um grupo importante de ataxias, e são as ataxias adquiridas, né? Agora, existe um outro grande grupo, que são as ataxias hereditárias, tá? Então, o que é esse grupo? É o grupo de pacientes que têm ataxia, que acontece porque o cerebelo vai sofrendo um processo de atrofia, ou seja, os neurônios do cerebelo, né, que a gente chama de células de Purkinje, a vida útil deles vai encurtando. Eles vão morrendo antes do tempo, o cerebelo atrofia, e aí a gente vai ter toda a sequência de sinais e sintomas que a gente já conversou, tá certo? Então, qual é a grande dica para a gente pensar em uma ataxia hereditária? É o que essa figurinha, que a árvore familiar mostra para a gente. Então, você vai falar com o paciente e ele vai muitas vezes contar que várias outras pessoas da família também tiveram os mesmos sintomas, também tiveram, né, quer dizer, o mesmo tipo de dificuldade. Então, essa é a grande dica para a gente suspeitar de uma ataxia hereditária. Mas eu faço uma ressalva, tá certo? De que, às vezes, né, a gente pode ter pacientes que têm uma ataxia que é hereditária e não conseguir lembrar, identificar nenhum outro caso anterior na família, tá? Então, é um dado que, assim, quando ele está presente, nos ajuda bastante. Mas quando ele está ausente, ainda assim pode ter uma causa de fundo genético, né? E aí, nesse grupo de ataxias genéticas ou hereditárias, pessoal, a coisa também não encerra por aí. A gente hoje sabe que existem vários e vários tipos diferentes de ataxias hereditárias, né? E aí a gente costuma dividir em dois grandes grupos, né, que são as ataxias recessivas e as ataxias dominantes, né? As ataxias recessivas são aquelas ataxias em que a doença, em geral, tende a começar um pouco mais cedo, né? E aonde os pais não têm a doença, né? Em geral, os pais não têm a doença, mas eles são portadores, e aí, eventualmente, o filho pode ter a doença. Tá? O outro lado, o outro grande grupo de ataxias, né, hereditárias, é o que a gente chama de ataxias dominantes, tá? Então, qual é a diferença fundamental, gente? Então, primeiro, a idade de início, né? As ataxias dominantes, elas tendem a se iniciar na vida adulta. Tá? É uma doença do adulto jovem, geralmente, tá certo? E ela tipicamente tem aquela história familiar em que a gente vai ter o pai ou a mãe do paciente também apresentando o sintoma, tá? Então, isso é a grande dica, né? Aqui, gente, existem hoje 42 tipos de ataxias diferentes, tá? Cada um deles é um defeito genético específico, numa região específica do material genético. Então, olha como uma coisa complexa, mais de 40 tipos, né?